Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Essa aula aqui, ela faz parte de um dos nossos módulos Ministério Profético, do Trabalhadores da 1ª Hora. Esse treinamento é uma jornada em vídeo, onde nós abordamos sobre toda a estrutura que compõe a Igreja de Cristo. Você pode estar acessando o treinamento completo nesse QR Code que vai aparecer em algum canto aqui dessa tela. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Ative o sininho, deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E é muito importante que você participe nos comentários, tanto se você concorda ou discorda com o conteúdo aqui compartilhado. Dessa forma, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e vai entregar para mais pessoas. Então é muito importante que você deixe o seu like, se inscreva e comente. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver um pouco sobre um profeta genuíno. Realmente um homem que ouve a Deus e que é voz de Deus nessa terra. Então, resumindo, o profeta, ele é a boca de Deus aqui nesta terra. Ou seja, um verdadeiro profeta sempre vai comunicar aquilo que está no coração do Senhor, aquilo que está no coração de Deus. Nos nossos dias atuais, o profeta ele vai ouvir vai ser alguém muito sensível que vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e vai comunicar a vontade de Deus e a voz de Deus à igreja, tá? Então eu quero dividir essa aula só para você entender como que o profeta genuíno ele se movimentava. A gente tem que ir lá no Antigo Testamento e analisar a vida dos profetas, né? Então você vê que o papel dos profetas no Antigo Testamento eram dois: fazer com que o povo de Israel permanecesse nos princípios e na lei do Senhor, na lei de Deus, tá? Mostrada, né, apresentada por Moisés. Então, quando o povo estava se desalinhando, o profeta vinha e comunicava aquilo que estava no coração do Senhor, alertando sobre um juízo que poderia vir sobre aquela desobediência, por causa daquela desobediência do povo, tá? Exortando o povo a se arrepender, ou seja, levar eles ao arrependimento para que eles voltassem para o centro da vontade do Senhor. E a segunda função, atribuição que o profeta tinha, era apontar para Cristo. Ou seja, eles apontavam para o próximo evento que marcaria a história da humanidade. Então, boa parte dos profetas trazem, né, dentro das suas narrativas, traços, né, e figuras do Messias. Ou seja, eles tinham uma revelação da chegada de Jesus Cristo. Você vê isso muito forte na vida do profeta Isaías, né, o profeta Jeremias também, né, entre outros profetas que também trouxeram traços sobre Jesus Cristo. Até mesmo nos próprios Salmos, nós conseguimos ver, né, Davi tendo prenúncios, né, sobre a vinda do Messias, ou seja, do libertador, que caminharia entre os homens. Muitos Salmos trouxeram revelações do próprio Jesus. Tá? Então, um dos papéis do profeta genuíno no Antigo Testamento era esse. Guarde isso no seu coração. Assim como o ministério apostólico, existem aqueles também que defendem que não existe mais o profeta de ofício. Tá? Tem pessoas que dizem justamente porque Cristo já veio. Então eles acreditam que o último profeta que pisou nessa terra foi João Batista, né, que preparou o caminho para o Senhor Jesus. Tá? Então, como os profetas tinham esse papel também, né, de revelar o Cristo, né, cada um teve uma revelação da figura do Cristo, e como Jesus já veio, então eles acreditam que não existe mais este papel, ou seja, não é necessário mais um profeta, pois Cristo já veio. Mas assim como o ministério apostólico, eu acredito sim que ainda existem profetas, tá, nos nossos dias. Só que a função mudou um pouco. Como eles não vão apontar mais para Cristo, que veio nessa terra, o profeta ele continua trazendo a igreja para dentro daquilo que é o fundamento, tá? Então eles fazem com que a igreja não exceda o limite do fundamento. Então a gente precisa caminhar em cima daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o profeta hoje, verdadeiro, ele sempre vai trazer o alinhamento da igreja segundo as escrituras. Sempre. Sempre. Tá? Então toda a profecia não vai superar a maior profecia de todas, que é a palavra de Deus, que já está fechada. A gente já aprendeu isso. E o profeta também, ele vai alertar, né? Ou seja, ele vai comunicar à igreja os próximos eventos que estão por vir. Tá? Então assim, quanto mais o profeta mergulha na palavra, mais o seu espírito fica sensível à vontade do Pai e à vontade de Deus. Então, ele sempre anuncia algo que está por vir, que vai impactar uma nação, que vai impactar a igreja, o corpo de Cristo, né? E vai apontar o que para os próximos eventos. Então, qual que é o próximo evento que a gente está para viver? A chegada do anticristo na Terra.
Tá? Então a gente já consegue ver as suas ferramentas de controle, as suas ferramentas de domínio, o espírito do anticristo já atuando em diversas esferas. Tá? Então a gente vê isso, a gente vê uma igreja apostatando da fé. Então hoje um profeta ele sempre vai comunicar, né, assim como os dos antigos, do Antigo Testamento, uma chamada ao arrependimento que vai trazer uma proximidade da noiva para com o noivo, para com Cristo, tá? Que em breve virá para buscar a sua igreja. Fique atento nisso. Então o verdadeiro profeta, ele nunca vai sair fora das escrituras, ele sempre vai trazer, tá, a igreja para perto das escrituras, ou seja, ele caminha sobre o fundamento que foi estabelecido pelo apóstolo, tá? Pelos apóstolos. Então o profeta ele caminha nessa visão. Então o espírito de profecia dá testemunho de Jesus. Está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, que diz assim: E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal coisa. Sou teu conservo e de seus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, um verdadeiro profeta testemunhará Jesus Cristo. O testemunho de Jesus, né, é esse espírito de profecia, né, que está sobre essa pessoa. E está inserido no Espírito Santo também. Tá? É tudo por ele, pelo Espírito Santo, que flui através de cada um de nós. Então eu quero que você pegue 3 pontos importantes, tá, que o profeta hoje se movimenta, para você ficar ligado, para você não ser enganado. Então vamos lá. Primeiro ponto, anota aí. Ele caminha sobre a palavra de Deus, aquilo que nós acabamos de falar. Ele traz uma exortação, corrige o corpo de Cristo, a igreja, para que caminhe segundo as Escrituras, tá? Segundo a revelação da palavra de Deus. E o terceiro, ele vai apontar para os próximos movimentos do Espírito Santo. Né? Igual eu falei, em nosso caso é a preparação da noiva para a volta do noivo. Esse é o próximo evento. Tá? Então fique atento nisso. Fique atento nessas 3 coisas. Fique ligado. Tá? Então anote esses 3 pontos, pessoal, para você ficar atento. Tá? Se um camarada ele é um profeta genuíno, levantado pelo Senhor, né? Ou se ele é um falso profeta. A gente vai ver como identificar um falso profeta. Tá? Isso vai ficar bem claro para você nas próximas aulas. Né? Mas o ministério profético ele carrega uma grande responsabilidade. Sempre carregou. Desde o Antigo Testamento, quanto nos nossos dias atuais também. Então não é brincadeira. Muitos querem apenas obter, né, algum benefício por se designar profeta. Então eles querem profetizar, né, em nome de Deus, mas essas profecias, né, às vezes não se cumprem. Às vezes você vê que é algo humano, você vê que é algo que não fecha com a palavra de Deus, não fecha com a Bíblia. Então fuja disso. Tá? Não fique nesse movimento, isso está demais nos nossos dias. Tá? Quando tu faz uma análise nos profetas do Antigo Testamento, você vai perceber que esses homens eles sofriam açoites, eles sofriam perseguições, né, sofriam ameaças de morte, né, tudo para manter vivo a voz de Deus e manter mais claro possível ao povo a voz de Deus e a vontade de Deus. Né? Tem uma passagem muito engraçada que a gente vê Acabe reclamando que tem um profeta que só fala contra ele. Ou seja, enquanto os seus falsos profetas falavam aquilo que ele queria ouvir, um homem de Deus, um profeta genuíno, verdadeiro, falava aquilo que estava no coração do Pai. Ou seja, a palavra que Deus tinha para Acabe, por conta dos seus erros, por conta do caminho que ele estava seguindo, eram sempre palavras de juízo. E Acabe não gostava de ouvir esse tipo de coisa, não gostava de ouvir essa palavra. Ou seja, esse profeta sofria consequências por falar a mensagem que estava no coração de Deus. Então isso é muito forte, porque quando o rei não tinha um coração alinhado, esse rei massacrava os verdadeiros profetas, porque os profetas sempre traziam palavras de juízo sobre eles. Então a gente vê Davi ali com Natã, né? Quando Natã ele traz uma exortação a Davi por conta do pecado que ele cometeu, do adultério que ele cometeu com Betseba, a esposa de Urias, o homicídio que ele cometeu. Então Deus usa o profeta Natã para exortar o rei Davi. Só que Davi, diferente de Acabe, Davi aceitou a exortação. Davi arrependeu-se no seu coração e reconheceu que estava errado. Mas Davi tinha poder para açoitar Natã. Davi tinha poder para mandar prender e para mandar matar. Então não é fácil você exercer um ministério profético, porque às vezes Deus vai te colocar perante autoridades e você vai ter que falar coisas que nem sempre é aquilo que aquele homem ou aquela mulher gostaria de ouvir. Está numa posição de governo, tem poder para mandar prender, para mandar matar. Então não era fácil a vida deles. Tá? Então vou botar aqui para você o texto bíblico, para você ver essa passagem de Acabe, onde ele reclama que o profeta só fala mal contra ele.
Então está em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 7, que diz assim, ó: Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: Traz aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. Então tu vê que Acabe, ele diz que ele aborrece o profeta, tá? Por conta disso, que ele nunca falava bem dele, né? Porque ele só estava acostumado a ouvir mentiras. Então depois que ele recebe a profecia de Micaías, olha aqui no versículo 16, que diz assim: Então disse ele: Vi todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: Pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: Um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se chegou e feriu a Micaías no queixo. E disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-la a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim, diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Ou seja, Acabe queria entrar em guerra e ele queria uma direção do Senhor. Quando Micaías traz a revelação daquilo que ocorreria naquele combate, naquele conflito, ele ainda ficou com raiva. Ou seja, Micaías apanhou e depois ainda foi preso, mandado jogado no cárcere. Olha o que esses homens de Deus sofriam por falar a verdade que estava no coração do Senhor. Então você vê hoje muitos profetas, né, apenas luxando, profetizando coisas óbvias, né, no meio de uma multidão de pessoas que não tem necessidade alguma, né? Então tem pessoas que às vezes estão com uma pequena dor de cabeça, né? Então aí o profeta libera aquela profecia: quem aqui entre vós está com dor de cabeça? Quantos ali dentro daquela multidão não vão estar com dor de cabeça? A gente pode ver muitos outros, né? Esse dia eu estava vendo um camarada liberando uma profecia, né, com aquelas técnicas, né, que o pessoal fala de olhar rede social, e quando chegou que ele estava entregando a profecia, na hora que ele falou o nome da mulher, a mulher começou a chorar. Só que quando ele liberou que Deus estava entrando com um livramento sobre a vida daquela mulher, o que aconteceu? Depois a mulher revela que a mãe dela já tinha morrido há 7 meses. Bah, pessoal, isso é muito complicado, essa situação, né? Então cuidado com esse negócio aí de quem fica revelando CPF, revelando a vida das pessoas, né? Só com coisas momentâneas, coisas simplesmente de direção humana. Cuide, será que isso é o profeta que você vê na Bíblia? Esses caras não querem passar por provação nenhuma. Eles não defendem a voz de Deus. Eles não defendem aquilo que está no coração do Pai. Eles não têm compromisso com o Evangelho, nem com o Reino de Deus, e muito menos com o Senhor Jesus. Então cuide, para que você não caia, tá, no engano dos falsos profetas que Jesus já alertava lá muito tempo atrás, né, como a gente pôde ver em Mateus no capítulo 7. Então isso aqui foi apenas um exemplo, tá, de Micaías, um profeta que sofreu, né, por falar aquilo que estava no coração de Deus. Você pode ver muitos outros que sofreram também. Jeremias enfrentou, né, o falso profetismo entre o povo. Então o verdadeiro profeta, ele sempre vai combater o falso profetismo, sempre. Tá? Então Israel nesse período aqui estava tomado pelo falso profetismo, que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então fique atento a isso. Você que gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Eu te espero lá dentro da jornada em vídeo dos trabalhadores da 10ª hora.